ficou de fora, como todas as novas ciências, como todas as novas doutrinas que procuraram esclarecer a humanidade. E hoje nós vamos falar especialmente das dificuldades que ela enfrentou diante da ciência. Os fenômenos do espiritismo, por exemplo, tinham como objetivo provocar resultados científicos e muitas consequências morais. No entanto, não foi assim que inicialmente ele foi acolhido, mesmo pela comunidade acadêmica, pela comunidade científica, como vamos ver logo a seguir. Depois de uma badalação muito grande, principalmente na sociedade francesa, em muitas festas, os fenômenos espíritas eram provocados, eram assistidos, chamavam muita gente, acabaram caindo na banalidade. Isso porque, à medida que as criaturas tentavam entender como o fenômeno ocorria e começavam a pensar sobre as suas consequências, aquilo vinha destruir teorias que já tinham sido construídas, consolidadas, sistemas que foram construídos ao longo do tempo. E aceitar esses novos fenômenos, as suas causas inteligentes, seria derrubar todas aquelas situações já acomodadas, situações muitas vezes convenientes e perturbar essas comunidades. Leon Denis muitas vezes se refere a essa comunidade acadêmica como sábios, mas ele nada mais, nada menos estava querendo se referir aos homens de ciência, que deveriam ter aquele espírito questionador, investigativo, fundamentado na razão, estruturado na lógica. Deveria. Esperava-se que essa comunidade estudasse todos os seus fenômenos, mas, ao contrário, não foi assim que as coisas aconteceram. Muita prevenção, muito preconceito, muita arrogância, como uma nova verdade estaria destruindo verdades que foram construídas ao longo de tantas gerações, ao longo de tantos séculos. E aí a gente se questiona por que essa comunidade, onde se deveria esperar um pensamento mais esclarecido, teve atitude tão diversa. É o que Leon Denis vem nos dizer logo adiante, que ela estava destruindo teorias que foram acolhidas, teorias essas que davam certos privilégios, davam certo comodismo mesmo a essa comunidade científica. E nós sabemos que, apesar de serem pessoas da ciência, eram homens. E todo homem, nessa condição evolutiva do planeta, tem ainda as suas fraquezas, as suas prevenções, os seus preconceitos, o orgulho, o egoísmo, o pai de todos os males. O Espiritismo, como a gente vai fazer um pequeno retrospecto das grandes descobertas anteriores ao século do surgimento dele, também recebeu, como todas essas grandes descobertas, nas palavras de Denis, o batismo das humilhações e da prova. Começando então com William Harvey, no século XVII, entre século XVI e XVII, as suas descobertas foram na área da medicina, na área da fisiologia, onde ele fez grandes avanços sobre a circulação do sangue. Realmente esse homem enfrentou grandes dificuldades, pensamentos diferentes que já tinham sido expostos, como o de Aristóteles, como o de Galeno, e ele recebeu várias críticas, inclusive críticas que chegaram até a agressão física. Jacques Boucher, de Perthes, que era um funcionário de alfândega, fez grandes avanços no estudo da pré-história, buscando entender, descobrindo novos fósseis e buscando identificar a idade desses fósseis. Por exemplo, também enfrentou grandes dificuldades. Por exemplo, ele encontrou uma peça que datava de período muito anterior
ao que a igreja havia preconizado. Novamente, ele foi muito achincalhado, foi ridicularizado, foi humilhado. Logo a seguir, um muito conhecido, também entre séculos 16 e 17, Galileu Galilei, que fez muitas descobertas, também foi perseguido, humilhado, viajou fugindo dessa perseguição por quase toda a Europa. Começou na Itália, foi para a França, foi para vários países. Ele teve que abjurar as suas próprias ideias, as suas próprias descobertas, descobertas que hoje para nós são a verdade. Foi preso, foi ameaçado de tortura, aí ele abjurou diante da Inquisição, mas ainda assim acabou sendo preso. Nós vemos aí num desses slides uma carta que Galileu deixou escrita à Santa Igreja quando ele foi inquirido, quando ele foi testemunhar diante desse tribunal. Giordano Bruno também foi muito humilhado, também foi torturado, mas ele não abjurou as suas ideias, as suas descobertas. Nós vemos até que no campo da divindade ele era um espírito bastante esclarecido, mas acabou sendo queimado na fogueira por causa das suas ideias revolucionárias na época. E, como nós todos conhecemos a história de Jesus, que sem ter nenhum resgate a cumprir, um espírito já purificado, um espírito celeste, veio para nos ajudar a impulsionar-nos e foi crucificado, foi queimado, foi torturado por todos nós. Então nós vemos que, como todas as grandes descobertas, o Espiritismo também recebeu o batismo das humilhações e das provas. Mas a gente não pode nunca perder de vista a esperança, porque nas palavras de Neni, mais uma vez, essas palavras poéticas, a utopia de ontem torna-se a realidade de amanhã. Ou seja, aquilo que ontem era considerado uma utopia, uma heresia, hoje é uma grande realidade. E coloquei só um estudo, por exemplo, do Dr. Stuart Hameroff, e o físico britânico, que já pela teoria quântica vão desenvolvendo experimentos provando que a alma existe e que ela não morre.